Oi, pessoal, bem-vindos ao Dia Online. Nosso blog tem como objetivo falar sobre geopolítica, baseado no livro de Milton Santos, Por uma Outra Globalização. Esse vídeo em especial nós vamos falar um pouco da vida dele e algumas de suas ideias. Nosso blog é composto por 5 estudantes do ensino médio do Colégio Tales de Azevedo. Eu me chamo Tâmara. Eu sou Ercília. Tem Suriel, vai aparecer uma foto dele aqui. Adriel e Bruno. Eu espero que vocês gostem. Milton Almeida dos Santos nasceu dia 3 de maio de 1926, na Chapada Diamantina, Bahia, filho de professores primários e classe média. Aos 10 anos prestou exame para o Instituto Baiano de Ensino e passou em primeiro lugar. Durante seu ensino secundário, dirigiu 2 jornais de escola. Ingressou na Faculdade de Direito, atuando na área da política estudantil, sendo eleito vice da União Nacional dos Estudantes. Em 1948, ele se formou na UFBA em Direito. Professor de faculdade em Salvador e em Ilhéus, foi correspondente do jornal à Tarde, lá onde ele publicou o seu primeiro livro, que foi A Zona do Cacau, que falava da monocultura de Ilhéus. Lá ele conheceu também sua primeira esposa e a mãe do seu primeiro filho, Milton Filho. Retornou para Salvador e foi professor da Faculdade Católica de Filosofia. Aqui ele voltou para a Tarde como editorialista e publicou mais de 100 artigos de geografia. Em 1996, ele foi convidado para ir a Estrasburgo, na França, pelo professor Jean Trincardi, para realizar seu doutorado. 2 anos depois, ele retornou a Salvador, sendo professor da Católica, e em 1960 ele foi professor da UFBA, realizando o estudo Mariana em Preto e Branco. Ele foi um dos fundadores do Laboratório de Geomorfologia da Bahia. No início da década de 60, foi convidado a participar do governo, que culminou com sua prisão em 1964 por conta do golpe militar por 3 meses. França convidado a lecionar na Faculdade de Toulouse e permaneceu lá por 3 anos. Depois ele foi para Bordeaux, onde conheceu sua segunda esposa, Mary Elaine, com quem teve seu segundo filho, Rafael. Durante esses anos, realizou nos países pobres estudos sobre a geografia urbana e produziu vários livros, tal como Espaço Dividido, que marca sua ideia de que a economia é dividida em 2 circuitos. O primeiro são os bancos, empresas e firmas de seguro, ou seja, os ricos. O segundo é a economia informal, o comércio ambulante e os demais circuitos pobres da economia. Da França partiu para outros países como Estados Unidos, Nova York, Venezuela, Cambridge e Tanzânia. Em 1977, ele voltou para o Brasil, porque ele queria que seu segundo filho nascesse baiano, assim como o primeiro. Ele voltou a ensinar também na faculdade baiana, e consigo ele trouxe a obra Por uma Nova Geografia. Nela ele preconiza uma geografia voltada para as questões. Em 1978 e 1982, trabalhou como professor na USP, em São Paulo. No ano seguinte, ele foi para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Acabou voltando para São Paulo, onde ingressou no Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, onde organizou congressos, ministrou aulas na graduação e pós-graduação, pesquisou, produziu livros e formou alunos. Vindo a receber o prêmio Von Train Lud. O que é esse prêmio? É como se fosse um prêmio Nobel, só que de geografia. E depois disso veio a ser requisitado por imprensa com o programa do 1980, recebeu o título de doutor honoris causa pelas universidades do Brasil e de diversos outros países. Depois de 1994, sua carreira se expandiu e ele ficou conhecido por ser geógrafo e intelectual crítico. E em 1994 também ele foi diagnosticado com câncer na próstata, vindo a falecer dia 24 de junho de 2001, aos 75 anos, no Hospital do Servidor Público, com insuficiência respiratória aguda, e sendo enterrado no Cemitério da Paz, no bairro do Morumbi. Recebeu, entre outras premiações, o de Mérito Tecnológico, Personalidade do Ano, 11ª Medalha Chico Mendes de Resistência, o Brasileiro do Século,
Multicultural 2000, Estadão, e fora do país recebeu a Medalha do Mérito, Prêmio Unesco categoria Ciência, entre tantos outros. Milton Santos falava que cada lugar é ao mesmo tempo uma razão de um objeto local com um objeto global. Para ele, a cultura não era só de uma pessoa, e sim a junção de vários fatores de convivência que uma pessoa tem com outras pessoas que acabam se juntando e formando uma nova cultura. Bom, para ele a importância de estudar os locais reside na possibilidade de captar seus elementos centrais para que eles sejam usados nas convivências solidárias e hierárquicas. Bom, ele falava também que o homem vai impondo à natureza suas formas. O homem, a partir do momento que ele reside no local, ele vai impondo à natureza o que ele precisa, que podemos chamar de formas ou objetos culturais, históricos ou artificiais. No processo de desenvolvimento do homem, não há separação de homem ou natureza. A natureza se socializa e o homem se naturaliza. Milton ajudou bastante quando o assunto se tornou globalização econômica. Ele afirmava que quem se globalizava eram as pessoas. Ele estava interessado no fluxo do sistema de objetos, permitia fluir ou conduzir no espaço geográfico. Para ele, o espaço geográfico nada mais é do que uma funcionalização da globalização. Ele vai ser produzido de acordo com a demanda de quem o idealiza, para permitir fluir suas necessidades. Para ele, o espaço geográfico era um conjunto indissociável de sistemas de objetos naturais ou fabricados e de sistemas de ações deliberadas ou não. Para ele, o espaço geográfico viabiliza a globalização em 3 partes. A unicidade técnica, que é a capacidade de instalar qualquer produto técnico produtivo em qualquer lugar do mundo. A convergência do tempo, que é possibilitada pela unicidade técnica, que é a capacidade de comunicação em tempo real, e a unicidade do motor, que é a direção centralizada, exemplificada pela direção do mundo econômico. Esses temas são tratados na sua obra A Natureza do Espaço, Técnica e Tempo, Razão e Emoção, de 1996, que vai aparecer aqui. Bom, lá ele propõe ideias que viabilizem um sistema que descrevam e que interpretem a geografia ao mesmo tempo. Milton estava preocupado em construir um sistema teórico que permitisse elaborar outra maneira de congregar pessoas em escala internacional. Propunha então a solidariedade como meio de uma forma de relação que deveria ser praticada em prol da humanidade. Já em meados da década de 1980, ele apontava sua compreensão de cidadania, distinguindo os cidadãos dos consumidores. Eu vou colocar um trecho para vocês darem uma olhada. Cidadão, nem o consumidor de bens materiais, ilusões tornadas realidades, como símbolos, a casa própria, o automóvel, os objetos, as coisas que dão status. Nem o consumidor de bens imateriais ou culturais, regalias de um consumo elitizado, como o turismo e as viagens, os clubes e as diversões pagas, ou de bens conquistados para participar ainda mais do consumo, como a educação profissional, pseudoeducação que não conduz ao entendimento do mundo. Em suas palavras, encontra-se um posicionamento claro contra o consumismo que conduz o modelo de reprodução do capital. Pode-se identificar uma inquietação ambientalista em seu posicionamento claro contra o desperdício de material. E ele estava atacando ainda os consumidores de artigos da chamada indústria cultural, aqueles que imaginam estar fora do reino dos mortais, haja vista estarem focados em bens imateriais, que, em manifestações do espírito,
por meio das artes e da informação. Na sua argumentação, não sobra lugar para os cidadãos nem mesmo nos leitores. Então, para Milton Santos, quem seria cidadão? Temos a resposta dele. O cidadão é multidimensional. Cada dimensão se articula com as demais na procura do sentido da vida. Isto é o que torna ele um indivíduo em busca do futuro, a partir de uma concepção de mundo. Construir relações humanas baseadas na solidariedade era o desejo de Milton Santos. Ele propõe uma revisão na globalização para que ela fosse mais humana, assim dizia ele, sem afetar a base técnica da globalização financeira e econômica. A materialidade que o mundo da globalização está recriando permite um uso radicalmente diferente daquele que era o da base material da industrialização e do imperialismo. Essa era a proposta do geógrafo baiano, alterar a base técnica criada para a circulação de capital para fazer veicular valores humanos, para permitir uma efetiva integração de laços culturais distintos que permitam um acontecer solidário, como definiu ele nos anos 2000. Enfim, Milton Santos queria um mundo diferente. Sua visão otimista do futuro é expressa no trecho que eu vou botar assim. Não cabe, todavia, perder a esperança, porque os progressos técnicos bastariam para produzir muito mais alimentos do que a população atual necessita, e aplicados à medicina, reduziriam drasticamente as doenças e a mortalidade. É possível pensar na realização de um mundo de bem-estar onde os homens serão mais felizes, um outro tipo de globalização. Em 1978, em sua obra que marcou sua inserção entre os geógrafos brasileiros, ele disse que o espaço é a matéria construída por excelência e nenhum outro objeto social é tão importante para o homem quanto ele e está presente de tal forma no cotidiano do indivíduo. São as rugosidades, as marcas deixadas pelo tempo, do trabalho, e são marcas difíceis de ser rompidas. Ou seja, a mudança tem que vir pela política. Embora expressando otimismo, não perde seu olhar de geógrafo ao dizer que as mudanças não virão. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se tiverem alguma dúvida e até mais.